Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui é a doutora Cláudia Borges, especialista em direito trabalhista, trazendo para vocês mais um videozinho para o canal com dicas jurídicas. Eu acho que eu já falei, mas eu vou reiterar que o objetivo do canal é oferecer dicas jurídicas, práticas para aqueles que acompanham o canal. São situações relacionadas ao contrato de trabalho. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre rescisão indireta. Um tema longo, mas dá para a gente colocar aqui algumas dicas bem legais sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Pois bem, nós temos a rescisão indireta do contrato de trabalho a seguinte situação. Trata-se da dispensa, como alguns falam, da dispensa do empregador. O funcionário, de acordo com a situação, caso o empregador descumpra o contrato de trabalho pactuado previamente, pode o empregado solicitar na Justiça do Trabalho a rescisão desse contrato, sem perder os direitos trabalhistas que lhes são devidos. Como seria isso, doutora Cláudia? Pois bem, lá no 483 da CLT, nós temos situações que vão demonstrar legalmente as possibilidades da rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu vou elencar aqui algumas situações para os senhores terem uma noção. Assédio moral é um motivador para rescisão indireta do contrato de trabalho. Desvio de função também é um motivador para o empregado pleitear a rescisão do contrato de trabalho na Justiça do Trabalho. Ausência de recolhimento fundiário é campeão de bilheteria. O empregado vai lá tirar o extrato analítico de FGTS e verifica que o empregador está em mora com os recolhimentos fundiários. Às vezes, eu já tive casos aqui no escritório que a gente observa que o empregado tem 2, 3 anos de contrato de trabalho e o empregador não fez um único recolhimento fundiário para esse empregado. Então, essa situação é uma das campeãs. Nós já temos entendimento jurisprudencial, que são as decisões judiciais consolidadas de que o empregado que verifica que não tem nenhum recolhimento fundiário pode sim pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, que ele terá garantido com a sentença os direitos trabalhistas garantidos. Quais são eles? As verbas rescisórias que ele teria direito na dispensa imotivada. Então, já aconteceu, por exemplo, situações aqui no escritório que nós dizemos assim, que cumula-se mais de um requisito de descumprimento do contrato de trabalho por parte do empregador. Por exemplo, o empregador reduz o salário do empregado, está lá na Constituição, está lá na CLT, que não pode reduzir o salário do empregado. Irredutibilidade salarial é o nome desse princípio que a gente aplica no direito e no processo do trabalho. Desvio de função. Às vezes a gente observa que o empregado ele tinha uma função X e o empregador desviou ele para uma função completamente diferente, sendo que essa função às vezes teria um ganho salarial maior, mas o empregador simplesmente foi lá, desviou de função e não alterou a CTPS, não pagou o valor devido daquela função e, além disso, ele também não recolhe a FGTS. Então você vê aí requisitos cumulativos para o empregado pleitear na Justiça do Trabalho a rescisão indireta desse contrato de trabalho. São situações em que a gente evidencia que o empregado tem de fato aí o direito, inclusive documental, porque a gente vai verificar com o extrato analítico de FGTS e com relação ao desvio de função, quando ocorre, ou com relação à redução de salário, a gente identifica por meio de contra-cheques, testemunhas, enfim, existem possibilidades do empregado comprovar na Justiça do Trabalho que os direitos
inerentes ao contrato de trabalho foram violados e ele consegue pleitear judicialmente a rescisão indireta do contrato de trabalho. E assim obstar a prestação de serviço, geralmente a contar do protocolo da ação, né? Mas tem alguns que às vezes ficam tão chateados com certas situações, às vezes o assédio moral é uma coisa que está deixando o empregado com dano psicológico, está deixando o empregado com problemas sérios, inclusive de saúde, né? E aí ele já fala, doutora, eu não consigo mais ir, né? E aí a gente trata com urgência essa reclamação trabalhista, para que a gente possa logo protocolar e evitar aí uma situação, inclusive, de abandono de emprego. Importante a gente falar, explicar que a consequência do indeferimento de uma sentença de improcedência de um processo de rescisão indireta, onde o pedido principal é a rescisão indireta do contrato de trabalho, é o pedido de dispensa. Como assim, doutora Cláudia? Veja bem, se você pleiteou, obviamente por meio de advogado, pleiteou uma rescisão indireta do seu contrato de trabalho e o juiz entendeu que você não tinha direito. O juiz disse assim, não, isso aqui não é motivo. Às vezes, acontece. O empregado não consegue provar, por meio de testemunha, por meio de prova documental, que ele tem direito à rescisão indireta. A consequência, a sentença virá com a improcedência do pedido e, consequentemente, o empregado vai enfrentar o pedido de demissão, porque é assim que o juiz considera. Uma vez que foi julgado improcedente o pleito de rescisão indireta daquele empregado, o juiz vai reconhecer o pedido de demissão. E as verbas que aquele empregado vai ter direito são aquelas inerentes ao pedido de demissão. Meus amigos, eu espero ter ajudado. Eu espero que sejam proveitosas as dicas que eu acabei de passar. Dúvidas, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Pergunte, doutora Cláudia, olha, tal situação, gostaria que a senhora falasse. A gente explica, tá bom? A gente dá um retorno. Eu quero agradecer as pessoas que acompanham, que têm assistido os vídeos, têm comentado. Muito obrigada. Por hoje é só, mas na próxima semana eu espero estar melhor, com a minha voz melhor, né? Porque hoje eu tô com a voz um pouquinho ruim. Na próxima semana eu espero estar com a voz melhor. E vamos gravar outra dica legal da área jurídica, de preferência na área trabalhista, mas a gente aceita sugestões de tema, tá bom? Inclusive já tô devendo uma aqui. Obrigada, ótima semana para todos.